Agora vamos seguir aqui na página 181, onde nós vamos falar dos órgãos do sistema genital. O sistema genital, ele é composto por sistema genital masculino, sistema genital feminino, e tanto o sistema genital masculino quanto o feminino, eles são formados por conjuntos de órgãos externos e internos, que são chamados de órgãos genitais, tá? Então nós vamos começar falando do sistema genital masculino, dos órgãos externos. O que é externos? Os que é visível, que a gente consegue ver, tá? Então o livro de vocês fala assim na página 181. O pênis e o escroto, também chamado de bolsa escrotal, são os órgãos externos do sistema genital masculino. O pênis é um órgão de forma cilíndrica, coberto por uma pele frouxa, que na porção final, perto da glande, porção dilatada, forma uma dobra, né? Ou prega, chamada de prepúcio. Então, vamos lá. O que eu preciso que vocês saibam? A parte externa, a cabeça do pênis, ela é chamada de glande. O corpo do pênis é chamado de corpo. Esse corpo, ele é revestido por uma pele. Essa pele, ela tem função de sanfona, que é esticar e encolher. Essa pele, ela é chamada de prepúcio, tá? Na glande, que é a cabeça do pênis, existe um furinho. Esse furinho é chamado de abertura da uretra. A uretra serve para eliminação de urina e eliminação de espermatozoide. E abaixo do pênis existe uma bolsa escrotal, tá? Essa bolsa, a função dela é proteger, revestir os testículos, que são internos, produtores de espermatozoide, tá? Então, órgãos externos: bolsa escrotal, tá? Que protege os testículos. Aí nós temos o corpo do pênis. O corpo do pênis é revestido por uma pele que ela estica e encolhe, que é chamado de prepúcio. Tem a cabeça do pênis. A cabeça do pênis ela é chamada de glande. E na cabeça do pênis, que é a glande, existe um furinho. E esse furinho, ele chama abertura da uretra, tá? Que serve para passagem de urina e eliminação também de sêmen, que é o espermatozoide, que é produzido lá na bolsa escrotal. Então, esses são os órgãos externos do sistema genital masculino. Vamos agora passar para a página 182. Vou terminar de falar e vou voltar nesse circuncisão aqui, tá? O livro de vocês fala assim, ó. O escroto, que é a bolsa escrotal, né? É uma bolsa de pele que contém os testículos, que eu acabei já de falar, responsável pela produção de espermatozoides, também acabei de falar, né? A produção adequada e a sobrevivência dos espermatozoides depende da temperatura um pouco abaixo da temperatura interna do corpo, que é em torno de 2 graus a menos. Assim, quando está frio, o escroto se eleva, ficando mais perto do abdômen, recebendo o calor do corpo. Quando está calor, ele desce, afastando-se da região abdominal, que causa a exposição ao ambiente e a diminuição da temperatura aos testículos. Então, a bolsa escrotal, ela serve para o quê? Para proteger os testículos e para poder armazenar também a temperatura dos testículos. Tanto é que, quando está fazendo frio, esse testículo ele enruga. Por quê? Porque a bolsa escrotal, a função dela é controlar essa temperatura. Quando estamos em temperatura ambiente normal, no calor, essa bolsa escrotal, ela se solta e volta pro tamanho normal. Por quê? Porque a função dela é proteger e armazenar em bons estados os nossos espermatozoides. Os nossos não, dos rapazes, né? Aí o livro mostra alguns espermatozoides. Lembrando que esses espermatozoides são flagelados, né? Eles andam devido ao flagelo, que são produzidos lá nos testículos e protegidos pela bolsa escrotal, tá? Agora voltando aqui falando sobre circuncisão. O que é circuncisão? É a retirada total ou parcial do prepúcio. Lembrando que o prepúcio é a pele que recobre o pênis, tá? Essa circuncisão ela é feita com cirurgia, por indicação médica,
ou costumes religiosos que podem ser realizados logo nos primeiros dias de vida da criança. Essa cirurgia é chamada de circuncisão e pode ser feita quando, por exemplo, existe a dificuldade ou a impossibilidade de expor a glande pela manipulação do prepúcio. Essa limitação recebe o nome de fimose e pode aumentar o risco de infecção no sistema urinário. O que é a circuncisão? Circuncisão é quando a pele que recobre o pênis, ela fica presa na glande, que é a cabeça do pênis. Quando isso acontece, é difícil de fazer xixi para os homens, pode acontecer de infeccionar, então é necessário que faça o quê? A cirurgia para despregar essa pele que fica pregada na cabeça da glande, deixando o quê? Essa pele livre, para ela que ela tenha o efeito de subir e descer, sem ficar presa na cabeça, que é a glande, tá? Aí o livro de vocês mostra um pênis com prepúcio, né, preso, né? Esse pênis aqui, o primeiro, ele precisa de uma circuncisão, precisa da retirada, de despregar essa pele, e mostra um segundo pênis sem o prepúcio, né, com a cabeça da glande para fora. Cabeça do pênis, que é chamado de glande, para fora, tá? Esses são os órgãos externos de um sistema genital masculino. Agora, nós iremos falar dos órgãos internos que fazem parte do sistema genital masculino, tá? Na página 182. O livro de vocês diz assim, ó. Entre os órgãos internos do sistema genital masculino estão os testículos, os epidídimos, a próstata, o ducto deferente, a uretra, as glândulas vesicosas, que são chamadas de vesículas seminais, e as glândulas bulbo-uretrais. Vamos ver o que significa isso? Então, o livro de vocês fala que a partir da puberdade, os espermatozoides começam a ser produzidos onde? No testículo, que é um órgão interno, né? De onde esse espermatozoide ele é produzido no testículo, ele sai do testículo, passa para o epidídimo, que é um outro órgão interno, que fica localizado acima do testículo. Nesses órgãos, os espermatozoides completam em alguns dias o seu processo de amadurecimento. Então, ele passa por esse processo para amadurecer. Depois que ele amadureceu, os espermatozoides maduros, eles podem ficar armazenados nos chamados canais deferentes. Então, primeiro, o testículo produz o espermatozoide. Logo acima existe o epidídimo, aonde o espermatozoide passa por esse processo. Lá ele amadurece. Depois que ele amadurece, que eles estão maduros, eles ficam armazenados onde? Nos canais deferentes, tá? Aí o livro de vocês diz assim: durante a excitação masculina, que é o ato sexual masculino, tá? Contrações musculares levam os espermatozoides até a uretra, que é o outro órgão interno. E de lá para o meio externo, fenômeno chamado, denominado de ejaculação. Nesse percurso, recebem líquidos das glândulas vesicosas e da próstata, formando o sêmen ou esperma. Esses líquidos têm a função de nutrir o espermatozoide, ajudar a diminuir a acidez da uretra e da vagina, que são prejudiciais ao espermatozoide, e facilitar a movimentação dos gametas masculinos dentro do sistema genital feminino. Então, para que serve uretra, glândulas vesicosas e próstata? Para poder ajudar o espermatozoide, o espermatozoide a ser lançado fora do organismo, fora do órgão interno, e para poder também diminuir, a acidez deles, para que eles não morram, para conservar eles e não ser tão prejudicial ao sistema genital feminino, tá? O livro de vocês, na página 183, fala assim: junto à uretra, existem duas glândulas pequenas, chamadas de bulbo-uretrais. Elas secretam um líquido transparente que limpa a uretra para a passagem do espermatozoide. Então,
A última glândula interna que faltava era a glândula bulbo-uretral. E qual que é o significado dela? Liberar um líquido para limpar a uretra para poder passar o espermatozoide. Aí o livro de vocês mostra um esquemazinho de os órgãos externos e internos. Os externos nós já falamos sobre eles. Agora vamos para o interno. Ó, bolsa escrotal que produz o espermatozoide, né? Perdão. Bolsa escrotal que armazena, né, o espermatozoide. Testículo que produz o espermatozoide. Depois de produzido o espermatozoide no testículo, ele sobe para o epidídimo para poder lá no epidídimo ele amadurecer. Depois que ele está maduro, ele vai para onde? Para o ducto deferente. Para lá ele passar para onde? Ele ir para a saída da uretra. Tá? Aí nós temos as glândulas bulbo-uretrais, temos a próstata, né? Lembrando que a próstata, a função dela é liberar um líquido para poder tirar a acidez, né? E não matar o espermatozoide. E é isso. Aí, para encerrar a aula de hoje, o livro de vocês fala do mecanismo de ereção. Como que um pênis ele fica ereto? Ele ergue, né? Ele levanta. Porque nós temos corpo esponjoso, corpo cavernoso, que há bombeamento de sangue faz com que ele eleve. Vamos lá ver sobre isso. O livro de vocês fala assim, ó. No interior do pênis há tecido chamado de corpo cavernoso e corpo esponjoso, né? A ereção, que é o aumento do comprimento e do volume do pênis, acontece devido ao acúmulo de sangue nesses tecidos, que é o corpo esponjoso e o corpo cavernoso. E geralmente ocorre quando o indivíduo fica excitado. Quando o sangue reflui, isto é, quando volta para a circulação geral, o pênis fica flácido e a ereção desaparece. Então, por que é que o pênis ele tem ereção? Porque há o aumento, né, o acúmulo de sangue onde? No corpo cavernoso e no corpo esponjoso, que são o quê? São tecidos. Quando o sangue ele não está mais ali acumulado, ele volta para a corrente sanguínea, há o quê? A flacidez e a ereção ela desaparece. Então, nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.